Grêmio, que venceu São Paulo, fez uma atuação de gala e agora precisa pegar a pedreira que é o Corinthians no domingo. Porém, um pontinho de esperança no torcedor que ainda acredita que há chances de não ser rebaixado. No Internacional, a semana foi de movimentações nos bastidores, preparação para a temporada de 2022. Porém, Diego Aguirre está focado no jogo da segunda-feira contra o Atlético Goianiense, últimas chances do Inter tentar uma vaguinha na Libertadores. Fala pessoal, chegando aqui na sexta-feira com últimas da dupla pra gente deixar tudo nos trinques pro final de semana. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e de segunda a sexta eu trago aqui no canal do Esporte as principais notícias do dia em Grêmio e também no Internacional. A gente começa, é claro, falando do Grêmio, porque o Tricolor venceu o Tricolor Paulista na Arena. Que vitória de gala do Grêmio, que atuação maravilhosa. O Grêmio não tinha feito um jogo tão bem feito neste Campeonato Brasileiro, mas talvez seja tarde demais, né, gente? Últimas 3 rodadas do campeonato, o Grêmio ainda tem 2 jogos pela frente e uma pedreira. Horrível. Jogo que vai ser dificílimo pro Grêmio, que é contra o Corinthians, em Itaquera, no domingo, 4 horas da tarde. Promessa do torcedor corintiano de rebaixar o Grêmio. Então, jogo muito difícil para o Tricolor. O Grêmio agora está a 3 pontos do primeiro time fora da zona, que é o Atlético Paranaense. Porém, o Atlético joga hoje à noite ainda contra o Cuiabá, então o Grêmio precisa torcer para o Cuiabá secar os seus adversários nessa luta contra o rebaixamento. O Bahia ajudou o Grêmio ontem voluntariamente, porque o Galo foi campeão brasileiro, então uma rodada que pode terminar com o Grêmio muito próximo de sair da zona. No jogo de ontem, destaque para o Diogo Barbosa, que fez um golaço. Destaque também para o Thiago Santos, que fez uma partida redondinha, excelente, mesmo com gol perdido, ele acabou se redimindo fazendo gol, abrindo o placar para o Grêmio. Então, uma partida, tem que falar, né? Uma partida maravilhosa. O ponto negativo foi o Douglas Costa, ele que levou o cartão amarelo, acaba suspenso, não poderá entrar em campo contra o Corinthians, mas ele teve mais destaque depois do jogo, porque ele acabou publicando em suas redes sociais, dizendo que a culpa não foi dele, que ele não forçou o cartão, inclusive mandou todo mundo naquele lugar, todo mundo que disse que ele forçou o cartão para aquele lugar. A gente não repete aqui esse tipo de coisa, mas ele falou e acabou tendo muito destaque por isso, acabou brigando até com torcedores nas redes sociais. Ficou um pouco feio para o Douglas Costa, que não vai poder entrar em campo no domingo, e ele acaba que ia ser um reforço importante para o Grêmio. Na entrevista coletiva, o Wagner Mancini falou que o Grêmio sentiu muito a derrota contra o Bahia, sentiu muito jogo contra o Bahia, mas que os treinamentos durante a semana foram importantes para o Grêmio tentar botar em prática aquilo que o Mancini fala desde a chegada dele em Porto Alegre, ter mais movimentação, ter mais garra, ter mais vontade. Foi o que o Mancini falou e foi o que ele disse que ontem conseguiram fazer com perfeição. Mancini ainda disse que tanto o torcedor gremista quanto os jogadores precisam acreditar até o fim, lutar até o fim, mesmo que seja ali com um pezinho atrás, mesmo que seja com cautela, precisa acreditar que o Grêmio vai escapar dessa. Então agora o Tricolor respira um pouco mais aliviado, começa a planejar a partida contra o Corinthians. Muito provável que quem jogue ali no lugar do Douglas Costa seja o Jonathan Robert, ele entrou ontem, fez gol. Muito provável que seja ele que entre no lugar do Douglas Costa e o Mancini começa a encaminhar a equipe que vai para jogo. E trocamos de lado, vamos falar do Internacional, que teve a semana de tranquilidade, pelo menos no CT Parque Gigante. O Diego Aguirre teve bastante tempo para trabalhar a equipe, tem ainda mais treinamentos antes do jogo contra o Atlético Goianiense na segunda-feira, último jogo do Colorado no Beira-Rio no ano. Muito foco para tentar conseguir ali uma vaguinha na Libertadores. O Inter ainda pode conseguir essa vaga, seja na pré-Libertadores. Para o jogo de segunda-feira, vai estar de volta o Rodrigo Dourado, ele cumpriu suspensão contra o Santos. A dúvida ainda é o Lindoso, ele ainda não trabalhou com bola durante a semana, ele está lesionado, mas ele deve ser reavaliado. Há uma pequena chance, ele não deve aparecer, tá? Mas há ainda uma pequena chance de que ele apareça, pelo menos no banco de reservas, contra o Atlético Goianiense. A dúvida também do Patrick, ele que vai ser julgado pela expulsão no Grenal, ele e o Cortez serão julgados hoje, e ele pode pegar até 10 partidas de suspensão, tanto ele quanto o lateral esquerdo do Grêmio.
Provável que não aconteça tudo isso de partida suspenso, mas ele pode pegar mais alguma partida de suspensão e desfalcar novamente o Inter na partida contra o Atlético Goianiense. Então vamos trazer aqui a provável escalação do Internacional para esta segunda-feira. Temos Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, mais recuado, Palácios, Tyson, Patrick, ou se o Patrick for suspenso, o Maurício, e Yuri Alberto. Ele ainda está com edema ósseo no pé esquerdo, mas ele tem condições de jogo. Essa é a provável escalação do Internacional para essa segunda-feira. Nós tivemos também ontem uma novidade sobre a situação do Matheus Cadorini. Ele assinou um contrato de compra com o Colorado por 4 anos, ele estava emprestado, assinou um contrato por 4 anos com o Inter. Ele, que é hoje o primeiro reserva do Yuri Alberto, fez 2 gols neste Campeonato Brasileiro, contra a Chape e contra o Juventude. É uma promessa, ele tem 19 anos e agora ele tem contrato com o Inter por mais 4 anos. O valor desse contrato não foi divulgado, mas era fixado entre 800 e 900 mil reais por 70% dos direitos do jogador, então deve ter sido nessa margem aí. Nos bastidores, o Inter faz uma movimentação por quem fica e quem sai. A gente deu aqui no Últimas da Dupla que depois do Grenal iniciou uma série de reuniões para definir quem fica, quem sai do Inter para 2022, e aqui a gente traz uma pequena listinha, tá? Quem fica, quem sai. Quem deve sair? O Lomba deve sair, ele que tem um contrato no finalzinho, ele voltou a ser titular depois da lesão do Daniel, mas ele não deve ficar, deve procurar outro clube. O Inter que está trazendo de volta o Kehler, que estava na Chapecoense, ele é do Colorado, volta para ser reserva do Daniel titular. O Lomba deve procurar uma outra equipe. Quem também não deve ficar é o Bosquilha, ele que perdeu espaço no time, né, depois da cirurgia no joelho. Ele gostaria de ter mais espaço na equipe, ele tem contrato até o final de 2022, mas não deve permanecer no Internacional. O Saravia, ele é um jogador que o Inter até gostaria de ficar com ele, mas ele é emprestado do Porto. O Porto não aceita fazer um novo empréstimo, somente vender. A multa dele é muito alta, cerca de 5 milhões de euros. O Inter não tem condições de pagar isso, então ele também não deve ficar. Há dúvidas em 3 jogadores. O Caio Vidal, ele não joga desde a 33ª rodada, faz bastante tempo que ele não entra em campo. Há essa indefinição sobre o futuro dele. O Moisés, ele está emprestado do Bahia, o Internacional tem que pagar um valor ao Bahia para ficar com ele. Ele deve permanecer no Inter, tá? Mas ainda não começou essas negociações. O Inter até tinha feito uma sinalização ao Bahia de que ia ficar com ele, mas o negócio não andou para frente ainda. Mas ele deve sim permanecer no Internacional. A maior dúvida de todas é o Diego Aguirre, ele que ainda está nesse perrengue com a seleção uruguaia, inclusive estou de seleção uruguaia hoje. O Diego Aguirre está ainda nessa indefinição do futuro dele, se ele vai ser chamado para treinar a Charrua ou não, e o Inter também está nessa indefinição, se vai permanecer com ele, se acredita ainda no trabalho dele, com os reforços que virão. A gente tem ainda a situação do Felipe Melo, se ele fica ou não no Internacional ainda é uma indefinição. Mas a partir do dia 10 de dezembro, daqui a pouquinho, tá batendo na porta já, a gente deve ter uma resposta sobre o futuro do Diego Aguirre, se ele vai para a seleção uruguaia, se ele permanece ou não no Internacional. Certo, pessoal? Essas as principais notícias do dia, Grêmio, Internacional. Torcedor gremista tá um pouco mais leve hoje, o torcedor do Inter tá ansioso com o jogo de segunda-feira. E essas são as nossas principais notícias do dia na dupla Grenal. Eu volto na segunda-feira com boas notícias, espero eu, e a gente se vê no decorrer da programação da Bandeirantes. Combinado?